Gente, dando continuidade ao ramo de estatística relacionada à medicina baseada em evidências, né? Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre alguns conceitos relacionados a exames estatísticos que são chamados de exames de método de diagnóstico. E aí a gente vai dar uma entrada também nas tabelinhas 2x2 que vocês viram anteriormente. Quando eu falo em exames de métodos de diagnóstico ou métodos de predição, eu estou falando de exames que eu quero utilizá-los para diagnosticar novas condições ou diagnosticar condições diferentes com o mesmo exame. Os estudos de método de diagnóstico são chamados estudos de não inferioridade. O que é um estudo de não inferioridade? É um estudo no qual o meu objetivo não é que o tratamento A seja superior ou inferior a B. Nos estudos de não inferioridade, o meu objetivo é que o tratamento A seja equivalente ao tratamento B. Como assim? Eu quero sugerir que um determinado tipo de ultrassonografia seja tão boa quanto a tomografia para diagnóstico de cisto hepático. Então, na verdade, eu estou querendo usar um exame que é mais barato, que é menos invasivo, que não emite radiação, para diagnosticar uma função que será diagnosticada por tomografia. E o meu objetivo não é que a ultrassonografia ela seja superior à tomografia. Meu objetivo é só que ela não seja o quê? Que ela não seja inferior, ou seja, que ela tenha equivalência. Então, os estudos de não inferioridade, eles são desenhados com o objetivo não de um tratamento ser melhor do que o outro, na verdade, de um tratamento ele ser pelo menos equivalente ou não inferior ao tratamento padrão. Nesse sentido, os estudos de métodos diagnósticos, eles podem ser divididos também, tá? Os testes para esse tipo de estudo podem ser divididos em três grandes desenhos numéricos. Nós vimos na aula passada que, quando eu tenho dados, eles podem ser classificados em três tipos, né? Os dados quantitativos, que são os dados que já são números por natureza. Peso, altura, IMC, glicemia, hemoglobina glicada, já são números que eu não preciso converter, não preciso fazer nada, já é um número normalmente dito. Então, a pessoa que pesa 160 quilos, ela tem o dobro do que quem tem 80. Os dados, eles podem ser ordinais, que é quando eles não são números, mas são sensações o quê? Crescentes ou decrescentes. Discordo totalmente, discordo, indiferente, concordo e concordo totalmente. Transformo em scores 1, 2, 3, 4 e 5 para poder aplicar uma estatística. E nas variáveis qualitativas nominais, eu tenho variáveis que são nomes. Por exemplo, grau de escolaridade, analfabeto, superior, fundamental, médio e superior. Bem, quem é analfabeto não tem como estar dentro da caixinha do ensino superior. Não tem como estar dentro da caixa do ensino médio. Não tem como estar na caixa do ensino fundamental. Então, os dados nominais também são chamados de dados categóricos, porque o paciente tem que ser elencado dentro de uma categoria. Terminado esse flashback, porque sempre é bom fazer flashback, né? O carnaval está chegando aí para mostrar isso para a gente, tá? Não toma umas, enfim, faz besteira, é normal. Os testes estatísticos para os estudos de não inferioridade, quando o dado ele é quantitativo, são testes chamados testes de correlação. Enquanto os testes estatísticos para os estudos de não inferioridade, quando os dados são nominais, nós trabalharemos com sensibilidade e especificidade. Tá? O que é um teste de correlação? No teste de correlação, eu tenho duas variáveis quantitativas e eu quero prever uma variável com base em outra que eu tenho. Por exemplo, nós fizemos um estudo em que a gente media a área de úlcera gástrica por endoscopia e verificava quanto de peso o paciente perdia. E percebeu-se que quanto maior é a área da úlcera gástrica, menor o peso que o paciente ganha ao longo do tempo. Isso é uma análise de correlação. É quando eu tenho dois dados quantitativos e um depende do outro.
quanto maior um, maior o outro, ou quanto maior um, menor o outro. Por exemplo, normalmente, quanto maior a altura, maior é o IMC. Isso é uma correlação. As correlações, elas podem ser realizadas geralmente em dados quantitativos, numéricos. Aqui eu tenho a área da úlcera em milímetros quadrados ou centímetros quadrados, e aqui eu tenho a variação de peso em gramas ou quilo. Então, quando os dois são números, nós podemos traçar o que nós chamamos de reta de correlação. E a partir dessa reta, nós conseguimos predizer, nossa, então se eu tiver uma úlcera de 50 milímetros quadrados, quanto de peso meu paciente irá perder num determinado período de avaliação. Essas retas de correlação são extremamente importantes para quem trabalha com gestão de leito. Por quê? Porque dependendo da quantidade de leitos disponíveis que você tem, da quantidade de salas cirúrgicas, mais você vai precisar de vaga disponibilizada em unidade de terapia intensiva. Então, normalmente, quando o hospital tem X centros cirúrgicos, X salas de cirurgia, ou um fluxo de X procedimentos cirúrgicos, ele necessita ter um mínimo de X vagas de UTI destinada para esses centros cirúrgicos. Tá? A regra não é feita baseada na disponibilidade do hospital. Na verdade, existe uma legislação por trás disso que faz essa relação de interdependência. Então, esse tipo de análise é muito importante para a gente estimar até quanto, por exemplo, a minha UTI aguenta. A partir daqui, talvez eu precise de mais vagas de UTI. A partir do momento em que eu duplico meu centro cirúrgico, talvez eu precise aumentar uma determinada quantidade de vagas de UTI. Ok? Análises de correlação são análises matemáticas realizadas entre dois dados quantitativos. Os dois são o quê? Os dois são números e eu vou verificar se existe uma relação entre os dois. Quanto maior um, maior o outro, ou quanto maior um, menor o outro. Essas análises de correlação também podem ser feitas com os dados ordinais, com os scores. Tá? Então, por exemplo, feita a biópsia, por conta da endoscopia, foram correlacionados scores de processo inflamatório com a área da úlcera. E perceberam que quanto maior a área da úlcera, maior o score de inflamação. Por que isso é importante? Porque em alguns tipos de questionários, como a gente viu da outra vez, né, questões de ansiedade, questões de depressão, você pode estimar pontos de corte para, a partir daquele número, o paciente tem alto risco de diagnosticar a depressão, o paciente tem alto risco de diagnosticar ansiedade. Então, quando você aplica um questionário, por exemplo, em psiquiatria, e quando você soma os pontos, o questionário diz, nossa, quando o paciente tem mais do que 75 pontos, ele é diagnosticado com depressão. Isso não vem do acaso, isso vem de onde? De uma análise previamente realizada de correlação. As correlações, elas podem ter dois caminhos. Uma correlação, ela pode ser direta, quanto maior uma variável, maior a outra, ou ela pode ser inversa. Quanto maior uma variável, menor a outra. Aqui uma correlação direta, aqui uma correlação o quê? Inversa. Por meio dessas correlações, o Mandetta, quando começou os primeiros picos de pandemia em 2020, ele disse, em maio o sistema de saúde pública ele vai colapsar, porque ele entendia que a partir de determinado ponto não existiam vagas o suficiente no UTI para isso. Né? Foi por conta dessa análise de correlação que diziam, em janeiro o sistema de saúde vai colapsar em Manaus, que foi um dos primeiros a colapsar. Por quê? Porque com esse tipo de análise você consegue, com base no conjunto de dados que você tem, prever o que vai acontecer se a situação ela continuar. Bem, as análises, portanto, podem ser feitas entre dados quantitativos, né, ou dados o quê? Ordinais. Ou um dado quantitativo com quantitativo, um quantitativo com ordinal, um ordinal com ordinal, não tem problema nenhum. A partir do momento em que eu vou testar, ver se existe então uma correlação, essa correlação ela pode ser direta, isso gera uma reta que sobe, uma reta ascendente, aí lá nas questõezinhas que a gente vai ver de prova de residência, retas ascendentes é a mesma coisa de uma correlação direta, ou retas
descendentes, que é a mesma coisa que uma correlação inversa. Não tem problema. Uma vez que eu identifico que existe uma correlação, e aí o próximo passo, além de saber se essa correlação é ascendente ou descendente, eu tenho que analisar o strength, a força dessa correlação. Quando eu analiso a força da correlação, eu quero ver o quanto essas variáveis predizem umas às outras. Então, por exemplo, aqui foi feito um estudo anatômico, em que foram feitas algumas medidas em um determinado osso em vivo, e as mesmas medidas foram repetidas em radiografia. E aí eu percebo que existe uma correlação o quê? Ascendente ou direta. Quanto maior a medida em vivo, maior a medida em radiografia. O que é que isso me diz? Que a radiografia representa bem a realidade anatômica daquela medida. Ok. Nesse caso, quando é calculado o p-valor, na aula passada o p-valor era para encontrar a diferença entre grupo A e grupo B. Aqui é para saber se essa correlação é ou não é significativa. Quando eu tenho uma correlação significativa, significa que uma variável está correlacionada com a outra. Então, uma variável consegue prever o que a outra vai me trazer. Nesse caso, o p-valor, ele não me diz que A é diferente de B. Ele me diz que A está correlacionado com B. Uma vez que eu entendi que tanto no modelo A, usando radiografia, quanto no modelo B, usando tomografia, as correlações elas são significativas, que método eu vou escolher para fazer o meu procedimento cirúrgico? Eu tenho que olhar para o próximo valor, que é o coeficiente de correlação, o R. O coeficiente de correlação é justamente a medida que vai me determinar a força de correlação entre aquelas variáveis. Vamos ver o primeiro, medida em vivo versus radiografia. Quando a medida é 6,5 cm em vivo, é um 6,3 na radiografia. Ok. Quando a medida é mais ou menos 7 em vivo, é 6,2 na radiografia. Vixe. Quando a medida é mais ou menos 6,8 em vivo, é quase 8 na radiografia. Isso significa que a radiografia tem um determinado grau de distorção para essas medidas, o que faz com que a força de correlação entre as duas não seja tão boa. Se eu vou fazer um procedimento em que eu não preciso de precisão, esse método serve. Mas se eu for fazer um procedimento de precisão milimétrica, eu tenho que utilizar esse método. Por quê? Se é 6 e tanto num, é 6 e tanto no outro. Se é 7 num, é 7 no outro. Se é 9 em vivo, é 9 na tomografia. Então, qual dos dois métodos é mais preciso? O segundo método, que é o método de tomografia. Mas como é que isso vai vir na prova de internato? Você não vai vir um gráfico bonito. Vai vir o p-valor e o valor de R. O p-valor para me dizer se a correlação é significativa ou não, e o R para me dizer o quê? A força de correlação. Quanto mais perto do 1, mais forte é a correlação. Então, na tomografia eu tenho uma força de correlação de 99%, enquanto na radiografia eu tenho uma força de correlação só de quanto? De 77%. Então, numa prova de residência, o tipo de questão que mais você daria está sendo avaliado um determinado parâmetro para estimar uma determinada medida X. Assinar a alternativa que apresente a menor distorção possível, ou seja, o melhor método possível. Nesse caso, eu escolheria quem? Eu escolheria o segundo método, porque o p-valor me mostra que as duas medidas estão correlacionadas e o R dele é mais forte do que o do primeiro. Naturalmente, quanto mais perto eu vou chegando do zero, a força de correlação vai o quê? Ela vai diminuindo. Então, eu posso ter um p-valor significativo em correlação de 0,4, significa que a correlação das duas variáveis é apenas de quanto? 40%. Geralmente, em ciências médicas, os valores ótimos, e aí essa é uma dica que eu dou, que é um valor que é muito importante ser anotado, são valores superiores a 80%.
Geralmente, valores diagnósticos ótimos são valores acima de 80, certo? Então, quando você tem coeficiente de correlação acima de 0,8, que equivale a 80%, normalmente o método já começa a ser indicado para substituir o método anteriormente descrito. Por quê? Porque ele já é não inferior. O ponto de corte para dizer que uma determinada medida é não inferior ao que já se usa na literatura é de quanto? 80% de correlação. Se eu pego agora uma outra medida e analiso ela novamente, aqui, qual seria a minha interpretação? Existe correlação significativa entre as duas variáveis? Não, porque o p-valor é maior do que quanto? Maior do que 0,05, ele deu 0,17. Foi quase significativo, mas não foi. E o R é o quê? A precisão, só de 50%, menor do que os anteriores. Tá? Então, são duas coisas que eu tenho que olhar. O valor de P, que tem que ser quanto? Menor do que 0,05. O valor de R, quanto maior, melhor. Mas se esse valor de R é acima de 80%, isso já é uma coisa extremamente significativa. Só lembrando que o valor de R, ele pode ser positivo, quando a correlação é direta, ou negativo, quando a correlação é o quê? Inversa. Então, na correlação direta ou ascendente, o R é o quê? Positivo. Na correlação inversa, o R é o quê? Negativo. É só lembrar lá no ensino médio, né? Aqui, isso é igual a x mais b, e aqui isso é igual, acho que é menos a x mais b, né? Quando o valor do coeficiente, ele é o quê? Negativo. Então, a gente pensa que nunca mais vai ver essas coisas na vida, mas elas caem de certa forma em epidemiologia. Não, tranquilo, vamos aqui. Quando a correlação ela é direta, ou seja, quanto maior a medida A, maior a medida B. Então, primeiro eu tenho que ver o quê? O p-valor. P-valor é menor que 0,05, show, é significativo. Aí eu vou para o valor de R. O R ele vai me dizer se essa correlação é ascendente ou se ela é descendente. Se o R é positivo, a minha correlação ela é direta ou ascendente. Se o R é negativo, a minha correlação é o quê? É inversa. É só lembrar lá no ensino médio aquela brincadeira, né, de equação de reta. Quando o A é positivo, a reta sobe. Quando o A é negativo, a reta desce. Por que eu digo isso? Porque que, ocasionalmente, em algumas provas, o cara não põe gráfico. Ele põe o valor de R. E aí, com o valor de R, mesma coisa. Que correlação é mais forte? Menos 0,6 ou menos 0,85? Menos 0,85. Quanto mais próximo das bordas, mais forte é o quê? Mais forte a correlação. Então, quanto mais próximo do mais 1 ou do menos 1, naturalmente, mais uma variável consegue predizer fortemente quem? A outra variável. Tá? É como, por exemplo, não sei se vocês viram, né, saiu no passado o IBGE 2022, né, a menor taxa de natalidade que o Brasil já teve na história. Né? Segundo lá a taxa de natalidade, o brasileiro está tendo em média 1,3 filhos por mulher. E aí, baseado nisso, 1,3 filhos por mulher, bem, no casal é formado por 2 pessoas, então estou tendo menos nascimento do que o número de pessoas. Então, com base nisso, os casos estimam, pronto, em 2050, a população brasileira vai começar a diminuir porque as pessoas vão morrendo e não está nascendo gente o suficiente para substituir essa população. A Coreia do Sul é um dos países que tem a pior taxa de natalidade do mundo, é 0,7 filhos por casal, por mulher. Né? Então, na verdade, a Coreia do Sul já está em processo de involução populacional, o Japão já está em processo, a China foi a segunda vez na história que ela teve redução de sua população. Então, essas equações elas nos servem para prever condições epidemiológicas e como é que condições sociais ou doenças elas vão se comportar. Tá? Baseado nisso, portanto, lá na segunda onda de pandemia, quando você já tinha os dados da primeira onda de pandemia, o pessoal disse o quê?
quando for em março de 2021, nós vamos ter de novo um segundo pico que vai durar mais ou menos até maio, junho. Dito e feito. O pico começou entre fevereiro e março, terminou entre junho e julho. Então, com essas análises, a gente consegue fazer predição dos eventos que vão acontecer. Naturalmente, quanto mais forte o valor de R, quanto maior o valor de R, para mais ou para menos, naturalmente, maior é a força dessa correlação e mais preciso é esse método em comparação ao método que já tem sido utilizado para diagnosticar aquela condição. E aí, isso é importante porque isso mexe com dois conceitos, né? Que é a reprodutibilidade do método e a validade. Então, para uma variável ela ser válida, o p-valor tem que ser menor que 0,05. Para ela ser reprodutível, o R tem que ser o mais próximo possível do 1. Tá? A validade está diretamente relacionada ao conceito de significância, que é o valor de P, enquanto a reprodutibilidade está diretamente relacionada ao conceito do R, que é a força de correlação. Tá? Então, aqui, validade relacionada a quem? Ao p-valor, enquanto a reprodutibilidade relacionada a quem? Ao R. Né? Isso aqui ajuda a gente a memorizar essas informações. Bem, uma vez que você trabalha com os dados numéricos, né, que são dados quantitativos e dados ordinais, eu trabalho com análises de correlação, mas eu tenho dados que são nominais. Então, se eu pego uma palavra, doente ou não doente, tem lesão ou não tem lesão, pego um conjunto de 120 lâminas histológicas, e eu quero avaliar dessas lâminas histológicas quantas têm carcinoma in situ, baseado no anatomo patológico. E aí, naturalmente, o resultado não vai ser numérico, vai ser tem ou não tem lesão. Isso é uma variável quantitativa, ordinal ou nominal. De novo, é porque a pergunta ela é confusa, ela é feita para ser confusa. Eu tenho uma variável que é tem ou não tem condição, presente ou ausente. Essa variável ela é quanti, ordinal ou nominal? Perfeito. A pesquisa é quanti, ordinal ou nominal? A pesquisa é quantitativa, porque você vai medir as frequências, mas a variável é nominal. Então tem que ver na perguntinha se tem lá. A pesquisa ou a natureza do estudo é o quê? Quantitativo, porque eu estou contando, estou contabilizando, vou calcular a frequência. Mas a variável de estudo, que é presença ou ausência de lesão, ela é o quê? Nominal. Tá? São só dicas porque as questões são feitas mais ou menos nesse sentido. Nesse sentido, nós não trabalhamos com correlação, porque eu só posso correlacionar números. 2 com 4, 4 com 8, 8 com 16, 2x. Enquanto eu estou trabalhando com quantificação de frequência, ou seja, dados nominais, eu estou trabalhando com outro coeficiente que não é o R, é o valor de kappa. O kappa, ele mede a reprodutibilidade, só que dos dados nominais. Enquanto o R mede a reprodutibilidade do dado quantitativo e ordinal, o kappa mede dos dados nominais. Então, ele me dá a concordância. Como esse dado ele é nominal, eu só posso fazer o quê? Contar, né? Tem lesão, não tem lesão. E aí, eu vou dividir o meu método diagnóstico de duas formas. O padrão ouro, que é o que fica aqui em cima, e aqui embaixo é quem? É o exame teste. Quem é o padrão ouro aqui? É o microscopista 1. Ele vai classificar em quê? Tem e não tem lesão. Quem é o método de diagnóstico? É o microscopista 2. Ele vai dizer o quê? Tem ou não tem lesão. Concordem comigo que foram criadas 4 categorias. Os pacientes em que o método padrão ouro diz que há doença,
e o método teste também diz que há doença. Como é o nome disso? Verdadeiro positivo. O verdadeiro positivo é justamente aquele indivíduo em que o método padrão ouro de diagnóstico, por exemplo, a PCR da COVID, e aqui é quem? O teste. O verdadeiro positivo é a quantidade de pessoas que o padrão ouro conseguiu diagnosticar a doença e o teste também conseguiu fazer o quê? Encontrar a doença. Percebam que, em uma questão de residência, isso é apenas um número, isso não é percentual, é só 200. É a quantidade de verdadeiros positivos. Porém, existem 5 pessoas aqui que têm a doença, mas o meu teste não conseguiu identificar a doença. O nome disso é falso negativo. Por que falso negativo? Porque ele tem a doença, mas o meu teste não foi capaz de diagnosticar essa doença. Ok? Todo exame de diagnóstico tem seus falsos negativos. Só que além dos pacientes que têm a doença, concordam comigo que eu tenho pacientes que não têm a doença. Se o meu paciente não tem a doença e o meu exame diz que ele não tem a doença, que serão esses? Verdadeiros negativos. São tão importantes quanto os verdadeiros positivos. E aqui, naturalmente, eu tenho os falsos positivos, que são aqueles que não têm a doença, mas o meu método de diagnóstico disse que ele tem a doença. Se eu junto verdadeiros negativos com verdadeiros positivos, eu tenho os verdadeiros diagnósticos. Tá? É só questão mesmo de terminologia que é importante eu trazer isso aqui para vocês. Ok. Então, o índice de reprodutibilidade, ele vai me medir qual é o nível de concordância entre o teste e o padrão ouro. O que eu quero que o meu teste seja? Eu quero que ele seja superior? Não, eu quero só que ele não seja inferior. Então, a minha concordância precisa ser pelo menos quanto? 80%, que é o mínimo aceitável para aquele método ser considerado tão bom quanto quem? Quanto o padrão ouro. Perfeito. E aí, nós vamos cair no próximo conceito, que são as sensibilidades, especificidades, valores preditivos, positivos e likelihood ratio. Vamos lá. Se eu pego, deixa eu só acender aqui a luz, que fica melhorzinho. Bem, então se eu tenho um conjunto de pacientes, né? De novo, uma coisa que sempre ajuda na construção do raciocínio, eu vou mostrar com umas questões de prova de residência, na dúvida, monta uma tabela 2x2, porque ela te ajuda a você mapear as informações. Quem é que fica em cima? Quem está certo. No casamento sabia que você ia dizer isso. É o padrão ou não é isso? E o padrão outro, quais são as duas possibilidades de diagnóstico? Tem a condição ou não tem a condição. Quem é que está aqui embaixo sendo testado? O exame teste. É importante mencionar porque tem provas que fazem o quê? Invertem isso aqui. Tá? E ele pode ser o quê? Positivo ou negativo. Quem é positivo por 2? Verdadeiro positivo. Quem é negativo por 2? Verdadeiro negativo. Já matei metade das terminologias. Se eu juntar os dois, verdadeiro positivo com verdadeiro negativo, são os verdadeiros diagnósticos. Esse daqui tem a lesão, a condição, tem a doença, mas o meu teste não foi capaz de diagnosticar. Então ele é o falso. Não tem, mas o meu teste deu positivo. É o falso? Positivo, né? É o paciente com PSA que andou de bicicleta um dia antes de fazer o exame. Ok. Se eu pego a proporção de verdadeiros positivos dividido pelo total de pessoas com a doença, então eu estou falando de uma sensibilidade. Nem começou o semestre, as porras das pilhas já estão acabando.
se eu quero saber qual é a capacidade do meu teste de diagnosticar aquela condição, eu estou falando de sensibilidade. O que é a sensibilidade? São os verdadeiros positivos dividido pelo total de pessoas que têm a doença. Que é quem? Verdadeiro positivo, resposta negativa. Então, se eu fizesse dali, seria 200 dividido por quanto? Que deve dar uns 97, 98%. É adequado? É porque acima de 80%. O mínimo aceitável é 80%. Boas sensibilidades são excelentes para exames de rastreamento. Por quê? Porque no exame de rastreamento eu quero identificar o máximo de pessoas doentes possível. Então, por exemplo, PSA ele é utilizado para screening para câncer de próstata, porque a sensibilidade dele é tão boa, tão boa, tão boa, que ele tem muito falso que positivo. Mas o exame de rastreamento é excelente. Agora, se eu quiser a especificidade, ele é um análogo da sensibilidade, só que para os pacientes sem doença. É a quantidade de pessoas que não têm a doença e o meu teste disse que não tem, ou seja, os verdadeiros diagnósticos de pacientes sem doença, dividido pelo total de pessoas que não têm a doença. Então é verdadeiro negativo dividido pela soma de verdadeiro negativo mais quem? Falso positivo. Por isso que eu disse, na dúvida, monta a tabela 2 por 2. Porque mesmo sem saber os conceitos, você sabendo esses dois aqui, que é o verdadeiro positivo e negativo, você consegue desenhar os demais. Ok? Perfeito. Sensibilidade é a capacidade de diagnosticar corretamente os doentes, e especificidade é a capacidade de diagnosticar corretamente os não doentes. E especificidade é bom para exames de exclusão diagnóstica. Por exemplo, doença autoimune é uma desgraça, né? Você tem 235 exames, tem que ser negativo para isso, para isso, para isso. Ah, não é fator de lúpus. Ah, não é fator reumatoide. Ah, é anti-RO negativo. Ah, é anti-LA negativo. Pronto, aí esse paciente tem lúpus. No final, roda e termina no lúpus. Então, os exames de exclusão são exames que precisam ser bem o quê? Bem específicos, ou seja, diagnosticar corretamente os pacientes sem doença. Qual é o valor também? Mínimo 80%. Se o exame é muito sensível e pouco específico, ele começa a ser utilizado para quê? Para rastreamento. Se o exame é muito específico e pouco sensível, ele começa a ser utilizado para diagnóstico por exclusão. Tá certo? São conceitos interessantes que, vez ou outra, caem para os processos. Ok. Só que, partindo desse pressuposto, eu tenho a acurácia, que é a quantidade de verdadeiros diagnósticos. O que é verdadeiro diagnóstico? Verdadeiro positivo não é verdadeiro? Dividido por tudo, que é o total de diagnósticos que eu tenho. Que é verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo, falso negativo. Tá? Então, no caso ali, seria 200 mais 4.995 dividido por 7.000. O que vai dar uma acurácia, enfim. Né? 5.000 por 7.000 dá uns 60 e tantos, quase 70%. O que não é tão bom. Precisa descer quanto? Se ele tiver uma acurácia acima de 80%, esse exame teste substitui o exame padrão. É assim que a glicada ganhou espaço frente à glicemia em jejum. Tá? Ele tem aqui o quê? Uma excelente sensibilidade. Mas a especificidade dele aqui é o quê? Pobre. Por quê? 4.995 dividido por cerca de 6.000 e tanto. Dá uns 60%. Então ele é muito sensível, mas ele é pouco o quê? Específico. Exame de screening. Se fosse o contrário, exame de exclusão de diagnóstico. Tá certo? Perfeito. Só que ali existem exames que eles não
diagnostica. Existem exames que eles preveem risco de. O exame de diagnóstico, ele é uma coisa transversal. O meu paciente já tem ou não tem a doença. Só que lá na endócrino, vocês já viram aqueles exames, que eu também não conhecia, né? Fiz uma época, uma beta e uma R. Viu alguma coisa disso? Uma beta e uma R são exames altamente específicos da endocrinologia. Eles predizem o seu risco de diabetes em 10 anos. Então ele não olha para trás, ele olha para onde? Para frente. Sensibilidade e especificidade, isso aqui parece muito um tipo de estudo chamado o quê? Caso controle, porque eu estou olhando para onde? Para trás. Meu paciente já chega com a doença ou já chega o quê? Sem a doença. Os exames de prognóstico, eu estou olhando para onde? Para frente. Então parece muito um estudo de quê? Parece muito um coach. Que é um estudo quê? Longitudinal. Eu começo hoje, faço uma beta, daqui a 10 anos eu repito uma coleta de amostra com a galera e vejo quem realmente se tornou diabético. Nesse caso, eu não posso usar sensibilidade e especificidade, porque elas eu estou olhando para trás. Se eu estou olhando para frente, eu tenho que usar o valor preditivo positivo, que é a capacidade de prever as pessoas que vão positivar daqui a X anos, e o oposto dele que é quem? O valor preditivo negativo. O valor preditivo positivo, agora, ao invés de olhar na vertical, eu vou olhar como? Na horizontal. O valor preditivo positivo, VPP, é verdadeiro positivo dividido pela soma de verdadeiro positivo e falso positivo. É a capacidade de prever as pessoas que se tornarão diabéticos em um determinado período de tempo. O valor preditivo negativo, eu faço a mesma coisa, olha para onde? Horizontal. Então, é valor verdadeiro negativo dividido por todos os negativos. Vou dar um exemplo de que eu, na época que trabalhava na epidemia lá da HGF, quando começou o Covid-19, a gente não tinha muito exame para prever o paciente que ia morrer. Todo mundo era positivo e suave. E aí a galera fez o quê? Coletava o dedímero. E aí a gente classificou pacientes com dedímero acima de e abaixo de. E acompanhava os pacientes até eles terem o quê? Alta ou óbito. Então a gente estava fazendo o quê? Olhando para frente. Eu coletava hoje. E aí depois eu dizia, pronto, esse aqui era dedímero alterado, ele morreu. Ele era dedímero alterado, não, esse aqui não era dedímero alterado e não morreu. São os verdadeiros diagnósticos, só que olhando para onde? Para frente. Nesse caso, as medidas não podem ser sensibilidade e especificidade, porque elas são para diagnóstico. Essas duas aqui são para quê? Prognóstico. Tá? São para predição. Daí os nomes, verdadeiro positivo, ou valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Tá certo? Então, se uma questão, ela diz, paciente tem a doença, eu estou olhando já para trás, eu sei que é sensibilidade e especificidade. Se ele diz, paciente, vou avaliar o risco de, a incidência de, prospectivamente, eu estou olhando para quem? Estou olhando para prognóstico. Tá certo? Deu para entender a diferença entre sensibilidade e especificidade, onde eu olho para o paciente que já tem ou não tem a condição, e valor preditivo positivo, preditivo negativo. Na dúvida, fazer quem? Tabela 2 por 2. Você bota quem é o verdadeiro positivo, quem é o verdadeiro negativo, e o resto você acaba completando. Sensibilidade e especificidade, o paciente já tem a doença, então ele começa para o ouro, é vertical. Valor preditivo positivo, eu tenho que ver como o tempo caminha. O tempo só anda para onde? Na horizontal. Então, valor preditivo positivo e negativo, horizontalmente.
desfecho. Exatamente. Então, por exemplo, do exame que você coletou. Exato. Você coletou o dedímero, aí digamos, o valor preditivo é 85. Significa que quem entrar com o dedímero acima daquele ponto de corte, 85% teoricamente vai morrer, né, vai a óbito. O valor preditivo negativo deu 70, significa que quem não tem o dedímero alterado, teoricamente 70% vai sobreviver, e o restante são aqui distribuídos entre falsos positivos e falsos negativos. Exatamente isso. Enquanto a sensibilidade e especificidade, ela pega o doente e classifica que tem ou não tem, o valor preditivo positivo pega o valor e prediz o que vai acontecer. Né? E aí, foi justamente daí que nasceu uma BET e uma R, que eles medem a possibilidade de resistência à insulina e risco de diabetes, salvo engano, ou é 5 ou é 10 anos. Tem os pontozinhos de corte. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, a gente acabou já falando disso. Eu tenho essa condição, tá? Eu tenho 80 pacientes que têm a doença e foram diagnosticados como tal, eu tenho a mesma tabela do estudo 2 que eu tenho ali. Eu pergunto, eu tenho quantos verdadeiros e negativos? Perfeito. Na dúvida, é só olhar quem? A tabela. E como é que vai vir na prova da residência? Vai vir a opção A, 80, a opção B vai vir 10, a opção C vai vir 20, a opção D vai vir 90, e a opção E vai vir a soma de alguma coisa para deixar a cabeça embananada. Também, tá? Se eu chego aqui e pergunto, em um determinado método diagnóstico foram corretamente diagnosticados quantos pacientes? Verdadeiros positivos, então 80 pessoas, não é isso? Perfeito. Aí eu pergunto, qual é a sensibilidade desse teste? Dividido por 80 mais 20, 80%. Pergunta é adequado? Bate na tela, mas é adequado. Eu pergunto qual é o valor preditivo e positivo desse teste em prever quem vai ter essa doença daqui a X anos. Aí 80 dividido por 90, que dá quanto? Uns 88%. As contas também têm que ser simples, tá? Tanto em concurso, como em seleção, como na prova, né? Não podem ser contas muito complexas, porque você não consegue fazer sem calculadora. Tá? Aí eu pergunto qual é o valor preditivo negativo. Se eu sempre pense, preditivos, eu olho sempre na horizontal, né? Então, 90 dividido por 90 mais 20. 90 dividido por 110 dá uns 87%, mais ou menos. Tá? Então, sensibilidade e especificidade, eu vejo aonde? Na vertical, porque meu paciente já tem ou não tem a doença. Valor preditivo positivo, eu vejo aonde? Na horizontal. Perfeito. Então, aqui eu tenho uma sensibilidade de 80%, né? E tenho uma especificidade de 90%. Show. Acurácia. Acurácia é quanto? É a quantidade de verdadeiros diagnósticos dividido pelo total de diagnósticos. Então, é 80 mais 90 dividido por tudo, o que vai dar 85%. Tá? Geralmente nas opções vem quanto? Vem a opção 80, a opção 85, a opção 90, aí vem uma opção de 88% e vem aquela outra opção de 87%, que é para ter as opções de tudo. Se eu tiver um teste diagnóstico que tem uma sensibilidade maior que 80, a sensibilidade é menor que 80. Qual é o resultado da viagem? A sensibilidade é maior que 80 aí? A sensibilidade é menor que 80. Ele pode ser usado para a triagem. Mas não pode ser usado para confirmação diagnóstica, ele vai precisar de algo para complementar. Por exemplo, o PSA tem sensibilidades que é 70, 70 e tanto, quase 78% mais ou menos do PSA. Ele é usado para screening
E aí muita gente tem só hiperplasia prostática, etc. E você tira como? Por biópsia da próstata, que é excludente, ou ressonância magnética. A acurácia deve. Todos eles, o ideal é que seja maior que 80. Não é maior que 80? Aí pode ser usado para uma coisa ou para outra. Certo? Perfeito. Só que aí, cadê? Tem um problema. Hemoglobina glicada é um número. Glicemia em jejum é um número. Uma beta é um número. De onde vem o ponto de corte? De onde vem o ponto de corte acima de tanto é doente, menor do que tanto não é doente? A primeira curva ROC que foi construída, o nome dessa curva é curva ROC, Receptive Operating Characteristics, ela foi criada porque na década de 10, quando o professor Marcos Kubrus era aluno de iniciação científica, diagnóstico de pâncreas, de diabetes, fazia com biópsia de pâncreas. Os caras biopsiavam pâncreas e via célula beta pancreática. Não tinha célula beta diabética, tinha, não era. Altamente invasivo, risco, etc. Então vamos medir a glicose do sangue. Como é que a gente diz que o cara é diabético se eu só tenho um número? Eu não conheço ainda o ponto de corte. A curva ROC, ela vai determinar o ponto de corte para diagnosticar a doença. Então, se eu tiver 1000 pessoas, eu preciso que as 1000 pessoas passem pelo método padrão e pelo método o quê? Teste. Eu ainda não tenho a classificação delas, por quê? Porque o teste é um número. Vai ter gente com glicemia 125, 122, 200, 100, 75. Ainda não existe um ponto de corte. E o que é que a curva ROC ela vai fazer? Se eu tiver 3 pessoas, essa curva ROC vai ter 3 pontos. Se eu tiver 1000 pessoas, ela vai ter 1000 pontos. Ela vai dizer o seguinte: se o ponto de corte da glicemia for 10, qual é a sensibilidade, qual é a especificidade? Se for 11, se for 12, se for 13, se for 14. Então, ao invés disso ser feito manualmente, ela calcula a sensibilidade e especificidade de cada um dos pontos numéricos para tentar encontrar um ponto que divida o melhor possível quem é doente de quem não é doente. Ela tem 2 eixos. O eixo vertical, que é o eixo da sensibilidade. Começa no 0 e termina onde? No 100. Quanto mais alto, mais sensível é o meu método. O eixo horizontal, ele é 1 menos a especificidade. Ele é o inverso da especificidade, ele não é a especificidade. Então, quanto mais para a direita, pior. Quanto mais para a esquerda, melhor a especificidade. Porque se esse número aqui dá 0, dá, por exemplo, 10, 100 menos 10 dá quanto? 90. Então a especificidade dele é 90%. A sensibilidade, ela cresce para onde? Para cima. E a especificidade cresce para a esquerda. Tá? É um dos únicos momentos em que a gente vê o eixo X invertido. E aí isso torna essa curva bastante característica. Quanto mais alto, maior a sensibilidade. Quanto mais para a esquerda, maior a especificidade. Então, por exemplo, esse ponto C. Esse ponto C tem quanto de sensibilidade? 50%. E de especificidade? Belos 90, 90 e tantos por cento. Ok, não é um ponto de corte bom. Porque ele é muito específico, ele consegue dizer quem não tem diabetes, mas ele não consegue dizer quem tem. Vou dar aqui um exemplo. Esse ponto de corte é 200. Não. Esse ponto de corte é 80. Abaixo de 80, realmente não tem diabetes. Mas aí tem uma faixa de pessoas que estão sendo diagnosticadas de forma errada. Porque eu tenho uma pessoa com 85 que está sendo dito que ele não tem diabetes, mas ele não tem. Porque nosso ponto de corte é 100. Esse ponto A, ele é muito sensível, mas ele é pouco o quê? Específico. Então, se esse ponto é, por exemplo, 180, ele é muito sensível. Quem está acima de 180 ele considera como diabetes? Show! Mas nem todo mundo entre 100 e 180 é diabético. Basta o quê? A especificidade.
Então, sensibilidade e especificidade são valores inversamente proporcionais. Para aumentar um, eu tenho que diminuir o outro. Ok? Por quê? Porque para aumentar isso, eu tenho que aumentar isso aqui também. Só que essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Nesse sentido, o melhor ponto é o ponto B, onde ele tem o quê? Os 80% de sensibilidade e os 80% de especificidade. O melhor ponto de uma curva ROC é o ponto que está mais para cima e mais para esquerda. E como é que eu faço isso? Bem, isso aqui, no começo eu tinha dificuldade de fazer isso visualmente. Você faz isso aqui, olha. Assim, isso é para ser uma reta, tá? Mas claramente o Parkinson já ia trabalhar. Eu traço uma reta diagonal. O ponto que toca essa reta é o ponto que nós chamamos de ponto ótimo, que é o ponto que está o quê? Mais para cima e mais para esquerda possível. Isso ajuda muito a gente estimar quais são os pontos de diagnóstico de uma curva ROC. Por exemplo, aqui foi uma pesquisa que eu fiz lá no ICC, na época, uma colega minha que trabalhava lá, uma enfermeira. Pacientes com câncer coloretal, eles fazem quimioterapias à base de oxalato de platina. É um fármaco maravilhoso, não dá náusea, não dá vômito, quase não dá diarreia, quase não dá constipação. Você fica, nossa, que fármaco maravilhoso. Não dá neutropenia, é excelente para câncer coloretal. Mas ele tem um efeito colateral desgraçado, que é a neurotoxicidade não impede. Então vai em mielina de nervo periférico, começa a desmielinizar e o paciente ele começa a ter hipersensibilidade em palma de mão e dorso de pele. Então quando ele vai pegar um copo de água gelado, ele sente dor. Por quê? Porque o neurônio está desmielinizado. E aí, naturalmente, quanto mais neurotoxicidade não impede, o clínico tem que fazer o quê? Suspender a quimioterapia para o paciente recuperar. E enquanto isso, transforma o quê? Dá uma crescida. E aí, como é que é feito o diagnóstico de síndrome não impede? É baseado na pergunta clínica. Hoje, você consegue fazer as suas atividades diárias, você consegue andar? O paciente diz, não consigo andar. Eu sinto como se eu estivesse pisando em carro de vidro. Pronto, essa neurotoxicidade, grau 3. Só que a equipe de enfermagem tinha muita dificuldade de diagnosticar isso. Então, foi o que a gente propôs. Então, vamos usar o número de pressão e a gente apertava na mão do paciente até dizer, tirar a mão, mecanismo de escape. E ao grupo de pressões dava o quê? Tudo deu umas forças. A gente pegava esse número e casava com o score do oncologista clínico. Eram cento e tantos pacientes, então percebam que aqui tem bem mais pontos que a outra curva, não é isso? Cada ponto gera um valor que vai ter a sua sensibilidade e a especificidade. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ele tem uma sensibilidade de 18%, uma especificidade de 91%. Mas eu quero pontos que sejam o quê? Mais para cima e mais para esquerda. A curva mais espessa é da algometria de mão e a curva mais fininha é da algometria de pé. Eu pergunto, qual das duas curvas é melhor? Qual das duas curvas tem maior capacidade de diagnosticar a neurotoxicidade? A algometria da mão, que é a curva escura, ou a algometria de pé, que é a curva clara? Da mão. Porque se eu traçar uma diagonal nesse sentido, ele aqui tem um ponto mais alto e mais para esquerda. Então, esse ponto, se eu pego e traço uma diagonal nesse sentido, esse ponto é superior naturalmente a esse ponto. Isso me faz optar pela curva da algometria de mão e não pela curva da algometria de pé. Coincidentemente, se eu traço uma área embaixo dessa curva, qual é a curva que tem a maior área? A curva da mão. A curva da mão tem tudo isso aqui de área. A curva do pé só tem isso aqui. Em algumas questões, ao invés de perguntar sobre a acurácia, ele vai perguntar da área sobre a curva, ou área under curve. Tá? A área sobre a curva
é a acurácia da curva. É o mesmo valor. Quanto maior a área sobre a curva, quanto maior a acurácia do método. E qual é a curva que tem maior acurácia? Aquela que está mais para cima e mais para onde? Mais para a esquerda. Na dúvida, tem a sua linha diagonal nesse sentido. A curva que está mais para cima e mais para a esquerda é a curva que é superior à outra em questão de acurácia diagnóstica. No caso aqui, em ambos os casos, é a mão. Então, 3 coisas que são importantes para a gente mencionar. Os eixos. Eixo X é quem? Ou eixo Y. Sensibilidade. Quanto maior, melhor. Eixo X é quem? 1 menos a especificidade. Então, não é para a direita. É para onde? Esquerda. Quanto mais para a esquerda, melhor. Naturalmente, quanto mais alto e quanto mais para a esquerda, maior vai ser a área que tem embaixo da curva. Então, maior vai ser a acurácia daquela curva em predizer o diagnóstico daquela determinada doença. Existe um outro parâmetro, que é esse aqui, que é a linha de nulidade. Se eu traçar uma diagonal nesse sentido, tá? Esse ponto, ele tem quanto de sensibilidade com a especificidade? 50 de sensibilidade, 50 de especificidade. Então ele errou metade dos positivos e errou metade dos negativos. Ele errou o quê? Tudo. Essa linha diagonal é a linha chamada de nulidade. Nulidade. Quanto mais próximo da linha nula, pior é a acurácia. Quanto mais distante dela, o quê? Maior é a acurácia. Porque quanto mais distante dela, mais alta e mais para a esquerda ela é. Tá certo? Então essa linha aqui é uma linha que me diz o que? A quantidade de erros fatais. Tá? Então é a linha de pior diagnóstico possível. Então se eu tiver uma outra curva aqui, fiz a algometria no cotovelo e essa curva está em cima daqui, ela é a pior curva possível de diagnóstico. Quanto mais alto, melhor. Quanto mais para a esquerda, melhor. E quanto mais alto, mais para a esquerda, maior é a área sobre a curva e mais distante ela está de onde? Mais distante ela está da linha de nulidade. Perfeito, perfeito. Tá? Então, por exemplo, como é que isso é uma questão de residência? Aí vocês vão me dizer qual é o diagnóstico. Né? Vocês vão dizer qual é a resposta que vocês marcariam. Se olhar para o gabarito, né? Tchau. Eu sei que você querer, né? Que você foi bem em cima, bichinha. Tá? Mas vamos ler juntos. Capacidade de um teste diagnóstico apresentar um resultado negativo em indivíduos que não possuem a doença. Espera, se ele tem um resultado negativo em indivíduos que não possuem a doença, se eu falo possuem e têm, eu estou olhando para o passado, né? Então eu estou dizendo que é a capacidade dele desenvolver. Então, ou é sensibilidade ou é o quê? Especificidade. Se não tem a doença e ela não foi identificada, eu estou falando de verdadeiros negativos. Né? Então, naturalmente, eu estou falando da especificidade. Então, as questões do prova de residência, elas seguem mais ou menos esse racional. Tá certo? Qual é a próxima questão? Vamos aqui junto. Uma curva o quê? Uma curva ROC. A cara da questão de clínica médica. Tá bom? Uma curva ROC para mostrar a questão alternativa correta. Geralmente as provas, né, de residência estão lá no enunciado que parece o Enem, né? Enunciado gigante que no final das contas isso aqui é o que importa. Eu até cortei o enunciado. Bem, no eixo 3 são os valores falsos negativos? Não, o eixo 3 que está aqui é o mesmo eixo 3 que está aqui. É 1 menos a especificidade. Isso aqui está de excesso a excesso. No eixo 3 está o inverso da especificidade. No eixo 2, são os valores da especificidade? Não, é o valor de sensibilidade. O ponto 1 é a curva ROC de um exame perfeito, porque ela tem 100% de sensibilidade e 100% de especificidade. Seria um exame perfeito. Ok. A linha 4
é uma curva volta de um exame com grande poder discriminatório? Não, o 4 é um nulo. A linha 6 é um exame com melhor desempenho do que a linha 5? É o contrário. Porque se eu faço isso aqui, né? Quem está mais para cima, mais para a esquerda? É o 5, né? Então, naturalmente, a alternativa C. Mas é importante a gente descrever. No eixo 3 são os valores falsos negativos. Só que lembre que os falsos negativos não dá para ver na curva Hawking, porque falso negativo só dá para ver lá na tabela 3x2. Tá? Então, o 3 ele teria que ser o seguinte, para ele estar certo. No eixo 3 é a proporção de verdadeiros positivos dividido pelo total de pessoas doentes. Aí se ele dissesse isso, como é que você calcula? Você monta a tabelinha, bota o verdadeiro positivo e o verdadeiro negativo e sai preenchendo. Porque para você conseguir visualizar isso na hora é ruim. Então, na dúvida, tabela 2 por 2. Na dúvida, tabela 2 por 2. Isso aqui é uma questão considerada punk, né? Uma questão considerada difícil. Mas vamos junto. Em uma comunidade onde a prevalência estimada de câncer de próstata é de 5%, foram rastreados 880 homens com a dosagem do antígeno de superfície prostática. Então, 880 é o total de pacientes triados. Desses pacientes, quantos ele disse que tem câncer de próstata? 5%. Então, eu vou pegar aqui 880. 5% de 880 é quanto? 44. Então, aqui eu coloco 44 e vou deixar esse número anotado, né? 4. Foram encontrados 110 exames alterados, dos quais 33 foram confirmados diagnósticos. Então, quantos testes positivos? 110. Mas quantos realmente foram confirmados? Pronto. Qual a sensibilidade? Sensibilidade, né? Verdadeiros positivos dividido pelo total de pessoas que têm a doença. Então dá 33 por 44, que dá 3 quartos, que dá 75%. Pronto. 110 menos 83 seria aqui que estaria 77, né? Seria se ele quisesse o valor preditivo positivo. Como ele quer a acurácia, então se eu tenho 33 pacientes confirmados, o que é o paciente confirmado? É o paciente testado e confirmado, 33. Só que como eu já tinha obtido esse 44 por conta de 280, então eu nem preciso dos outros valores. Agora, se ele quisesse o valor preditivo positivo, aí você tinha que subtrair 110 por 33, que dá 77, e dividir, no caso, 33 por 110, que deve dar uns 20 e poucos por cento. Tá certo? Então, aqui são exemplos de como essas questões elas podem cair em prova de internato. Né? Certo? Então, o que eu queria trazer um pouquinho hoje era reforçar o conceito da tabela 2x2, trazendo na aula anterior, aqueles conceitos de valor positivo, negativo, etc. Tá? Sensibilidade, especificidade, acurácia, olhando para trás e olhando para frente, valor positivo, valor negativo, e as curvas ROC, e quanto maior e mais para a esquerda, mais acurácia elas têm.